Olá, escritores! Sejam muito bem-vindos ao Pode Escrever, podcast que veio para empoderar os escritores independentes de todo o Brasil. E hoje eu estou recebendo aqui as meninas do Protagonistas de Saia, a Dani e a Sheila. Elas vieram conversar com a gente um pouquinho sobre o projeto delas, vieram contar pra gente tudo que elas fazem nesse projeto e vieram dar aquela empurrada em vocês que ainda não tiveram coragem de escrever o seu livro por falta de incentivo. E elas estão aqui para conversar comigo hoje. Olá, meninas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Eu queria saber de vocês, me conta um pouco sobre esse projeto, como que surgiu a ideia, desde quando vocês estão trabalhando nisso. Conta para o pessoal como que funciona e o que vocês têm feito. Bom, meu nome é Daniela Bélico, né? Eu sou uma das sócias do Protagonistas de Saia, que é um projeto voltado muito mais para protagonismo feminino, seja no empreendedorismo, seja para quem está começando, querendo fazer a transição de carreira, ou para quem quer liderar, principalmente lideranças femininas. A gente foca muito no universo feminino. E a Sheila aqui, minha sócia, vai falar um pouquinho dessa parte. Olá! A gente trabalha com essas duas vertentes, né? Do empreendedorismo feminino e da liderança. E qual que é o nosso ponto principal, nossa bandeira, né? Nossa causa? É que a gente quer que as mulheres se sintam autoconfiantes, né? Porque a gente vê muitas mulheres, às vezes elas querem empreender, mas é por necessidade, ou tem ali alguma insegurança. Então a gente, logo do início do projeto, e aí a gente veio do mundo corporativo, a gente trabalhou mais de 25 anos no mundo corporativo, e a gente fez uma transição de carreira para isso, que o trabalhar com desenvolvimento humano, trabalhar com o fortalecimento dessas mulheres, para que elas consigam ali, de fato, criar um negócio que seja sustentável, porque às vezes você tem um sonho, você tem uma missão, uma vontade de trabalhar, mas não sabe direito estruturar, não tem conhecimento sobre gestão propriamente dita, principalmente financeira. Então, a gente ajuda com toda essa estrutura, organização do negócio. E na questão de liderança, o que a gente sentia muito no mundo corporativo é que tem uma questão até estrutural brasileira mesmo, né? Mais patriarcal. Então, as mulheres, muitas vezes, elas acabam se tornando mais masculinas para poder liderar. Então, a gente busca trazer aqui ferramentas para que elas se sintam mais à vontade, né? Para que elas possam liderar sem ter que se anular, sem ter que se transformar num personagem, né? Então, é possível que elas tenham ferramentas, que elas liderem, que estejam autoconfiantes, seguras de si e coloquem aí o melhor no mundo, seja na liderança, seja no empreender. Então, além de encorajar, vocês dão as ferramentas para que elas consigam porque também desenvolver os trabalhos autonomia, delas. Né? A gente transforma numa autonomia esse processo, né? Todo o processo que a gente constrói seja na mentoria, seja no workshop, seja na palestra, a gente sempre segue uma metodologia que é uma metodologia autoral que a gente criou por conta de o que a gente sentia. A gente sentia muito que ou era uma mentoria muito voltada para negócio ou muito voltada para autoconhecimento. Aí vocês uniram as duas coisas. E nós nos complementamos. E vocês partiram da experiência de vocês quando vocês resolveram migrar para o negócio próprio de vocês, a partir da experiência que vocês tiveram. Muito disso, muito. De história pessoal mesmo, né? Então, seja na questão da liderança quanto na do empreender, por mais que a gente tenha a formação técnica, né, de faculdade, de MBA, uma série de cursos, a gente trouxe a união disso, né? Então, a Dani, por exemplo, ela é coach. Então, a gente traz o quê? Ela trabalha com a pessoa, porque o que a gente sente também, assim, não adianta você só ter um negócio, montar uma estrutura, ter controle financeiro, ter planilha, se você não está ali autoconfiante, não sabe das suas potencialidades, né? Então, a gente trabalha isso para depois trabalhar essas ferramentas. E o contrário também é verdade. Se você só trabalhar o seu ser, a mentalidade, só ficar ali pensando... E não souber organizar o mundo da ideia, não souber organizar o financeiro, por exemplo... Não rola ou não se sustenta, na verdade. E o nome do projeto de vocês, Protagonistas de Saia, de onde veio? Como foi o processo de escolha desse nome? A gente queria muito uma coisa de protagonismo feminino. A gente isso é a nossa bandeira. É o protagonismo feminino em qualquer aspecto da vida. Né? Então, a gente foca muito na questão profissional, claro, porque a gente nós nos realizamos no trabalho. Né? Então, a gente vê isso como uma necessidade. Eu ficaria muito triste, e a Sheila também, se a gente perdesse isso.
né? Uhum. Essa questão da independência, de se realizar profissionalmente, ter sucesso na profissão e tudo mais. Então, o que a gente pensou? A porta de entrada para a gente trazer esse protagonismo para a mulher é que ela seja independente. Especialmente financeiramente. Porque a partir da possibilidade que ela tenha de ter o próprio sustento, dela ter uma estrutura, ela pode fazer melhores escolhas. Ela não fica numa situação de vulnerabilidade. Então, as escolhas dela são pautadas em algo mais consistente. Ela se sente mais segura e empoderada para tomar melhores decisões. Então, uma das vertentes foi essa, né? Esse foi um do principal ponto, era isso. As mulheres têm que ser autônomas e independentes. E, obviamente, aqui a gente não está querendo dizer nada contra homem, a gente não tem nada contra os homens. Não são melhores nem piores. Não. Só são mulheres. Eu acho que tem lugar para todo mundo. Cada um assim, com as suas competências, né? Mas o que a gente sente? Os homens, eles são naturalmente empoderados. A autoestima dos homens é maravilhosa, né? Não, é natural. Vamos combinar que a maioria deles tem uma autoestima. Se você olha e fala, de onde vem, gente? Onde é que vocês tomaram água que tem essa autoestima toda? É que se a gente for ver também, desde pequenos, eles são incentivados a isso. Sim, Vai verdade. Vai pro mundo e vai desbravar. A ser corajoso, né? E as mulheres não. Então, é difícil. Eu acho que está mudando, mas desde pequenas não são, assim, né? Encorajadas a isso. Mas elas têm direito a ter esse espaço, elas têm competência para isso, elas têm potência para isso, só que muitas vezes elas nem se enxergam. Tanto que tem um dado de quando você se candidata às vagas, né? Os homens, se eles tiverem ali 60% dos requisitos, eles já se candidatam à vaga. As mulheres não. Elas só se candidatam quando elas têm 100% dos requisitos. Então, se estiver faltando um ali, ela já não se candidata. Ela já acha que ela não tem condições, que não é digna. Então é isso também, né? Trabalhar essa autoconfiança, entender que, tipo, ok, se você não tem o 100%, você tem 60%, 70%, se candidata e vai atrás do resto, se é possível, né? Você vai se desenvolver. Então, é dos dois lados que a gente trabalha, isso nos... É nossa causa, na verdade, né? Mais do que empreender com isso, é claro, a gente vive disso, né? Sim. Mas tem também um fundo, uma bandeira, né? Vamos dizer assim. Entendi. E o Protagonistas de Saia, né? Que você perguntou o nome, veio desse protagonismo. E a gente falava, feminino? Ah, não. Fica muito... Muito batido. Protagonismo feminino. E a gente falou, por que não de saia? Porque o de saia, ele... Vamos torcer para os homens não quererem usar saia também, né? Mas já remete se eles quiserem usar saia, lascou. É um símbolo igual a queima do sutiã. A saia é a mulher. Da gente. Então, assim, esse foi o nome, e é um nome de impacto. Sim. Porque toda vez que a gente fala eu fiquei bastante curiosa. Toda vez que a gente fala para alguém, protagonistas de saia, a pessoa fala, nossa, que nome interessante, nossa, que interessante que é esse negócio. E as pessoas gravam. Sim, é um nome que chama atenção. E aí a gente viu e falou, poxa, vale, né? E veio do nada, assim, né? Não foi uma a gente coisa tava numa almoçando. A gente vai falando, o nosso processo é muito assim, vamos falando, aí tá o nome, tá mais ou menos, e vai indo, e quando você vai, pá, esse, fechou? É um brainstorm direto, todo dia, o tempo todo. Nosso WhatsApp, a gente parece um de maluca. Porque a gente tem muita ideia, as duas. Então aí ela lembra, aí passa, aí vem um apito, aí eu respondo. Vocês estavam me falando que vocês têm uma conexão de uma começar a frase, a outra termina. Santo Deus. Muito impressionante. Que legal. E assim, é o que a gente fala, né? Empreender não é uma tarefa fácil. Não. A gente sabe que não é uma tarefa fácil. Quando você está sozinho, é mais difícil ainda. Por quê? Porque, além de tudo, você tem que pensar em pontos que são cegos para você. Às vezes não são da sua expertise, você não e aí, sabe. quando você tem uma outra pessoa do seu lado, falando, enfim, ela olha coisas que você não está percebendo. Ela tem uma experiência de vida que você não teve. E vice-versa. Então, uma complementa a outra. E aí, aí eu sou a mais organizada, eu sou a do... A que carrega coisas na bolsa. Aquela bolsa do Gato Félix. E ela já é a da ação. Então vamos. Então é isso. Então assim, eu acho que essa complementariedade dá esse... Dá liga, né? Dá esse liga. Que legal. E vocês já pensaram em escrever um livro juntas ou separadas? Em algum momento da vida? Sim. É uma das coisas que a gente tem de projetos futuros, né? O Protagonistas de Saia, ele nasceu oficialmente, vamos dizer assim, em 2020. Do fim de 20 para 21. Do 20 na pandemia? Foi.
Eu já Quanta tinha- coisa aconteceu na pandemia, né? Quantos negócios eu já nasceram na pandemia. trabalhava com desenvolvimento humano desde 2018. Uhum. Então, eu já estava nesse processo de transição de carreira. A gente trabalhava juntas, né? Inclusive, ela era minha gestora. É mesmo? Foi ela que me demitiu, inclusive. Eu senti uma mágoa aí. Mas foi bom, foi bom. Foi ela que me demitiu por um bom Eu caso. acho que funcionou, né? Porque se demitiu, depois virou sócio, deu certo. Eu acho que foi o plano. Ela falou, ela vai primeiro, desbrava, Aham, eu depois vou eu vou atrás. atrás. Bom plano. Na realidade, ela sempre foi uma incentivadora do meu projeto pessoal, que era trabalhar com desenvolvimento humano. Uhum. E aí, quando essa história toda começou, né, em 2018, eu fiz essa transição de carreira, mas oficialmente eu saí da empresa em 2020. Então, eu tive um processo de transição mais... Ela saiu em 2018. Ela saiu em 2021. 21. Aí foi quando oficialmente Protagonistas nasceu. Que a gente ficou trabalhando em paralelo, né? Que, inclusive, entendi. uma das coisas que a gente fala bastante para as mentoradas, né? Testa o seu negócio, trabalha em paralelo, Sim. vê se é isso mesmo que Se você faz quer, se sentido faz pra sentido. você. E aí, né, você... Até porque é mais segura, Aí você né? queima a ponte, que alguma hora você também tem que queimar a ponte, senão também você Tomar uma fica nessa, decisão. né? Ou vai ou racha. E a gente tomou essa decisão oficialmente. A gente já tinha falado em 2018, mas oficialmente eu falei, e aí? Vai rolar, não vai rolar? Eu preciso fazer esse negócio Bora. certo. E ela falou, vamos, eu ainda não sei exatamente qual é o meu papel nesse processo. Falei, calma que você vai achar. Uhum. Né? E aí a ideia Legal. do livro sempre foi algo que a gente sempre falou, né? E muitas pessoas já procuraram a gente para fazer coprodução, né, coautoria e tudo mais. A gente falava, ainda não é o momento. Ainda não é o momento. Tem coisas que a gente quer construir antes desse processo. A gente gosta muito do presencial, de encontrar pessoas, da palestra, da troca, né? E o livro é um projeto que vai rolar. A gente já tem, né, algumas ideias. Agora a gente decidiu começar com o blog primeiro, então vamos lá. E às vezes o conteúdo do blog pode se transformar num livro. Então, ali, a partir do momento que vocês vão desenhando as coisas dentro do blog, talvez vocês um dia olhem pro blog, ele tá tão cheio, tão rico, vamos transformar o blog num livro. Pronto, vocês têm um livro sem precisar. É igual quando a gente vai fazer post, às vezes, de Instagram, de LinkedIn. Quando a gente vê, Meu Deus! um capítulo de um livro e a gente tem que fazer um resumo. Tem que fazer cortes no... É isso. A gente já tem um repertório grande estocado de conteúdos. Porque a gente começa a escrever e se empolga e Então, em algum momento é só vocês juntarem isso, colocarem num arquivo só e me mandar. A questão de organizar isso, né? E talvez precise de uma pessoa que faça isso. Então, como é que organiza isso e isso vira um livro? Daí é uma expertise que a gente não tem. É uma coisa você escrever ali, trazer conteúdo e tudo mais, né? Por outra coisa de um livro, né? Até porque a gente ia querer que fosse um livro gostoso de ser lido. Né? Porque a gente vai trabalhar questões profundas, né? Não, eu pergunto sobre a questão do livro, porque o assunto que vocês falam, ele tem um público muito interessado, né? Sim. E é um público muito bem nichado. Então, quando você escreve um livro que ele é mais, assim, para geral ler, né? Você escreve, mas, assim, às vezes todo mundo lê, às vezes ninguém lê. Então, como no caso de vocês têm um público bem nichado, então vocês já teriam um público, uma audiência já formada para vocês, né? Então, seria mais o teste no blog é uma excelente ideia, bem inteligente da parte de vocês. A gente está pegando todo esse repertório, porque o que a gente fez? A gente criou um repositório de ideias. Ah, perfeito. A gente trabalha com Trello. A gente trabalha com Trello, então a gente organizou lá todos os nossos conteúdos por assunto, considerando a metodologia, né, do que a gente trabalha o ser, que é trabalhando a empreendedora em si, a empresária, né? E o fazer. E o negócio dela, no caso. Que aí a gente trabalha primeiro ela, todas as crenças, traz os talentos, aí depois desenvolve os valores pessoais, perfil comportamental, tudo isso, depois que ela está empoderada, que ela consegue entender que é possível, que ela quebrou várias barreiras que estão sempre dentro da nossa mente. E essa parte é bem difícil. Essa que pega. Eu falo por mim. Essa é a que pega, né? É a nossa mente que comanda todas as coisas. Eu sou o tipo de mulher que seria a persona de vocês. Olha aí, perfeito. Eu sou a persona de vocês. Porque realmente eu sou assim, a pessoa que tem competências, né? Eu sei que eu tenho. Sei que eu tenho minhas competências, eu sei que eu tenho minhas habilidades, eu sou capaz de fazer o que eu faço. Mas aí, naquele momento, você para. Bate o medo. Mas será que sim? Será que eu é o vou? momento? Será que dá? É tanto será, é tanto se que a gente coloca que acaba
né, atrapalhando uma coisa que já podia estar rolando faz tempo, Sim. mas por causa do medo idiota, né? Porque é uma coisa meio besta. Aí Mas você deixa de fazer. Então eu realmente sou a persona de vocês e Com certeza. eu tô me resolvendo, sabe? O Eduardo, meu marido, eu entrevistei ele no episódio passado, vamos assistir. Ele tem me ajudado bastante nesse sentido, sabe? Porque a falta de confiança que eu tinha em mim mesma, não tinha uma pessoa que chegasse pra mim, vai, você consegue, entendeu? possível, né? Pela questão familiar e tal. Sim. Então, a partir do momento que chegou alguém e falou, não, vai que eu te ajudo, vai que eu tô com você. Isso. Então, esse é o papel que vocês estão Sim, desempenhando na vida sim. dessas mulheres que vocês atendem. Às vezes é o que o Eduardo faz por mim, às vezes elas não têm em casa. Sim, né? a maioria não Tem muito esse lado de ter um fator motivacional importante, uma Sim. pessoa nessa figura, mas eu acho que uma das coisas que a gente trabalha muito é com o seu próprio resgate. Porque quando a mulher ela fica nesse lugar de eu sei que eu conheço, mas eu ainda não tenho certeza, bate um medinho, Uhum. falta um resgate de ela olhar para ela, às vezes até para a história, ver tudo que ela fez Repertório. e Tudo se que ela já reconhecer. fez, verdade. Na hora que a mulher se reconhece, que fala assim, nossa, eu já fiz isso, eu já estudei, enfim, em que ela enxerga todas as batalhas que ela viveu, tudo que Venci ela tantas construiu, coisas. aí dá um clique e fala assim, nossa, se eu fiz isso, às vezes né, até gerou um filho, etc. Se eu fiz tudo isso, eu consigo dar mais um passo aqui e montar um negócio. Eu consigo dar mais um passo e estruturar para que ele seja sustentável. Eu consigo dar mais um... E aí a gente vai de passo em passo. Né? E o limite é sempre a gente Então, mesma, né? Então a gente está ali para motivar, para trazer ferramentas e tudo mais, mas eu acho que um ponto principal do nosso projeto é esse resgate. E é um momento em que a gente vê Virando quando de chave. tem a transformação. A gente tem Quando até, ela se enxerga, isso é a hora que... a gente tem uma sessão específica para fazer essa transição. Tipo, agora você tem que olhar para isso. Que legal. Olha para tudo que você construiu. Uhum. Se aproprie de tudo que você Isso. construiu. Legal. Quando a pessoa... Porque a gente, o ser humano, naturalmente, olha tudo que está faltando. Não olha tudo que está sobrando. Uhum. Sempre olhando o copo meio vazio. Então, assim, as E pessoas... mulher mais ainda. E as pessoas sempre... Aí a gente até brinca, teve até uma mentorada que a gente atendeu, que ela falou assim, nossa, a gente acha que está sempre devendo. Porque a gente não consegue ser boa no trabalho, você não consegue A gente se trabalha com dedicar a culpa de um tudo. jeito bem... Então você né? está sempre achando que está devendo alguma coisa. E quando você para e olha a sua trajetória, e aí quando a gente fala de empreendedorismo, especialmente, a gente fala assim, você não está começando do zero. Você nunca vai começar do zero. Sabe por quê? Uhum. Porque você construiu um repertório ao longo da sua vida que te fez ser quem você é hoje. Você não chegou nesse cargo que você chegou hoje do nada. Uhum. Você não foi uma privilegiada. Você chegou aqui porque você Trabalhou pra isso. construiu essa sua trajetória. Perfeito. Então a gente trabalha muito isso. E a gente vê muitas mulheres porretas que tem tudo. Tem tudo. Uhum. Sabe? A gente olha assim, aí eu olho pra cara dela e falo, não é possível que ela não enxerga tudo que ela é. Uhum. E aí o nosso trabalho é justamente fazê-la enxergar a potencialidade que ela é, para que ela construa o negócio dela, tendo ela como uma estrutura daquele negócio. Porque o negócio, normalmente as mulheres que a gente atende são mulheres que vão ser empresárias, que a gente fala, que é ela com ela mesma. No começo é ela com ela mesma. Sim. Se ela não tiver no lugar de potência que ela é, ela nunca vai construir um legado. Uhum. Ela nunca vai construir um negócio que seja sustentável. Ela nunca vai construir algo que ela consiga ter uma equipe. Uhum. Porque ela não vai conseguir passar o bastão para as outras pessoas para ela conseguir olhar o negócio dela estrategicamente. E a Muito gente legal. entra para a liderança, que é a questão do delegar, é a questão do terceirizar, é a questão de ter confiança, autoconfiança e a confiança no outro, para que você também possa delegar e pensar estrategicamente o seu negócio. E tem muitas mulheres, muitas pessoas, acredito que mulheres principalmente, que não gostam de delegar por medo da outra pessoa não saber fazer. É o controle. Ou porque não Né? vai fazer tão bom quanto que ela faz. Às vezes até a gente faz isso em casa mesmo, né? Ai, lava a louça pra Até com o mim. marido, né? Aí a fica gente se vai. enrolando, aí você pega e vai e lava. Então você manda a filha não lava direito. Ai, deixa que eu lavo, é mais fácil lavar de uma vez só. Verdade. Né? É aquele controle desnecessário. Como é que ela vai aprender se eu vou lá fazer? Mas você sabe que a gente começou a ver que isso é uma recorrência nas mulheres da nossa geração. Por quê? A gente tem um tempo muito apertado, né? Para fazer todas as coisas que a gente quer fazer. Então, a gente quer controlar o tempo do outro.
né? E a gente quer que todo mundo esteja Ai, no nosso tempo. Ou falta paciência, né? Falta de paciência. Por quê? Porque o tempo, né, o tempo vai e a gente vê que a coisa não tá rolando, aí você fala, caramba, vou eu lá resolver Ai, esse deixa que eu vou resolver isso de uma vez. Só que quando a gente faz isso, a gente tira a oportunidade do outro. De aprender. De aprender e de fazer do jeito dele, e o jeito dele pode ser melhor que o meu. Sim. E a gente não verdade. consegue dar oportunidade pro outro mostrar que pode ser diferente e pode ser melhor. Ou pode ser tão bom quanto. Né? E aí, o trabalho que a gente tem também, quando a gente trabalha a empreendedora, a mulher, é justamente colocá-la nesse lugar do controle, porque as mulheres da nossa geração têm essa questão de ter o controle. Por quê? Porque elas precisaram se colocar nesse lugar de controle. Né? Elas precisaram se sentir no controle para poder construir uma carreira, construir uma família, enfim. Sim. Só que é um falso controle. É um falso controle. Ela fica meio prisioneira, né? Ela fica prisioneira daquela situação. Né? Então, o que a gente trabalha muito quando a gente trabalha principalmente crenças? As crenças que limitam, né? Que as pessoas falam tal das crenças limitantes, né? Ficou um termo batido, mas ele é real. Sim. E ele fica tão no nosso inconsciente que a gente age no automático. Então, o controle, ele, em algum momento, ele foi importante para você. Você teve que ter aquele controle de uma situação, porque em algum momento da sua vida isso foi uma proteção sua. Sim. Mas ele não serve mais. Aquela proteção, ela te serviu até um momento. Só que se você continua insistindo ter esse controle, e esse controle você não dá a oportunidade de crescer. Não tem o próximo passo. Fica sempre naquele mesmo lugar. Principalmente para quem quer empreender. Sim. Porque se ela quer empreender e ela não solta o controle, ela não vai ter equipe. E aí ela vai ter um limite de atendimento. Porque normalmente a gente atende prestadoras de serviço. E as prestadoras de serviços, ela tem um limite de agenda. Ela não tem condições de atender todo mundo. Que ela poderia, se ela terceirizasse algumas atividades. Intermediárias. Ou se ela cria processo também, a gente sente que replica, né? Que você tenha um processo que você pode replicar, ensinar o outro a fazer o mesmo processo, ou que você fatie. Então, de repente, na entrada, no seu hoje, você tem uma pessoa para atender aquela etapa do processo, e dali para frente continua contigo. Enfim, tem várias formas de você otimizar, isso, esse processo. Mas para isso você tem que estar ali, tem que estar aberta, tem que entender que você precisa estar com o olhar também estratégico do seu negócio, né? De que se você ficar presa ali no controle, não vai sair do lugar. Não tem jeito, né? Para quem tem equipe ou quem prospecta uma equipe, a equipe fica desmotivada. Porque se o gestor, a gestora está sempre em cima, querendo saber se está certo, se está do jeito, a pessoa não se sente livre para talvez desenvolver algo melhor, né? E é aquela coisa, né? A equipe, ela é o reflexo do líder. Sempre vai ser. Então, se você não dá autonomia para a sua equipe tocar o dia a dia, você vai continuar preso naquele processo. Entendi. Você não vai conseguir. Você vai ficar operacional e aí você não vai ter tempo para criar o seu livro. E esse, né? Exatamente. Daí não tem tempo de viver, muito menos de criar um livro. Criar um livro. As pessoas não falam, tem que plantar uma árvore, escrever um livro. Ter um filho. Exatamente. Esse processo, você perde uma das coisas. A gente tá faltando só o livro mesmo, né? Porque a gente já voltou e já teve. Me contem do processo de escrita de vocês, de cada uma. Como funciona para você, Sheila, escrever? Você senta e escreve? Você pesquisa? Como funciona? Como é que é o seu processo de escrita? Você tem um processo? Depende. Falando assim, não tem um processo. Depende do dia, depende do que eu quero escrever. Né? Claro que quando a gente vai falar de conteúdo, de alguma coisa mais técnica, normalmente eu dou uma pesquisada, né? Dou uma olhada assim, nossa, tem um olhar diferente do assunto que eu queria trazer, então eu leio até para fazer um contraponto, uma coisa nesse sentido. Mas quando é alguma coisa mais assim de, sei lá, uma história, uma opinião, uma coisa eu já escrevo. É bem livre. É bem livre. E tem dia que eu tô inspirada, que se eu sentar, nossa, passo o dia inteiro escrevendo. E tem dia que eu sento e falo assim, hoje eu preciso escrever. Aliás, sempre que eu falo, preciso escrever, que eu sento. O seu cérebro fala, não. Hoje, não. Aí fico 3, aí vou, navego, estudo, sei o que, e não sai. Ai, menina, parece eu com o meu mestrado. A minha dissertação de mestrado foi assim. Eu olhava, não, eu preciso escrever isso aqui. O cérebro fazia pi, sabe, morto? TCC, nossa, piorou. Agora, se é pra escrever outras coisas, menina, o negócio livre, né? roda, que é uma beleza. E você?
Mas você sabe que pode ser uma questão também até de seu perfil comportamental. Pois é. Então, às vezes, o seu Nada jeito de obrigada, não gosto de fazer funcionar nada obrigada. é o nosso caso. Às vezes eu coloco regras para ela, porque assim, embora eu tenha perfil comportamental de comunicadora, executora, mas eu sou a mais organizadinha, ela é a da bagunça. E aí, Ainda bem que tem uma que é, são as duas da bagunça. Ou as duas organizadas, meu Deus. E aí, Isso daí foi meu olhar já desde lá de trás. Ainda bem que vocês se ela veio pra complementam. complementar a minha equipe, porque eu precisava de uma pessoa. Alguém organizado. e com olhar de liderança, né? Porque eu tenho essa facilidade dos dois lugares, Que né? bom. E aí, o que a gente faz? Muitas das vezes, quando a gente vai construir um conteúdo, eu faço a mídia, por exemplo, e aí ela faz a legenda. Sei. Com base na mídia. Eu nem falo o que eu quero seguir, o que eu quero com aquela mídia. Eu crio uma mídia, ela vai lá e cria o conteúdo. E geralmente bate com o que você pensou? Sim. Ou ela chega assim pra mim e fala assim: Às vezes Dani, eu escrevi um negócio, mas tô odiando. Olha lá e refaz. Dá uma consertada. Dá umas pitacadas aí. E aí a gente constrói juntas. Então, todo o conteúdo que a gente constrói, Vocês conseguem tanto de fazer mídia, juntas. quanto de É uma conteúdo, escrita colaborativa. e flui, sabe Natural, por quê? Porque legal. ela tem o ponto de vista dela. E eu tenho o meu. Embora a gente tenha muita conexão, somos pessoas diferentes, Sim. autônomas. Sim. Né? E aí, com opiniões diferentes em relação a algumas coisas, inclusive, né? Então, assim, às vezes eu trago e falo, tá, você tá trazendo isso com esse objetivo? Aí eu falo, mas isso. E o contrário também acontece. Ela fala assim, às vezes eu também só queria falar. Aí eu falo, mas Me deixa dissertar. Me deixa dissertar à vontade. O que significa? O que você quer com esse negócio? E aí, Deixa eu ser livre. Eu construo a escrita com base, assim, eu tenho insights. Tô lá lavando louça, sei lá, fazendo comida. Eu adoro cozinhar. De repente vem uma ideia. Você podia falar de tal coisa. Aí eu pego um caderninho. Meu falar Deus. de Ela é tal analógica coisa. ainda. Não, tem que ser no caderno. Não pode Super ser analógica. Eu gravo o áudio no zap pra mim. Não, eu tenho que escrever, sabe por quê? Porque escrever me coloca uma obrigação de ser congruente com o que eu estou escrevendo. Entendi. Então eu tenho que cumprir. Se eu escrever, eu tenho que cumprir. E aí eu escrevo. E aí, em algum momento, eu pego aquele monte de coisa que eu escrevi e falo, isso aqui. Aí eu começo a jogar no Trello, as ideias. Aí você discorre, nem eu sabia que esse processo era assim. Viu? Estamos descobrindo os processos aqui. E aí, assim, eu coloco no Trello o tema. Sei lá, autoconhecimento, crenças limitadas, blá, blá, sei lá, alguma coisa, né? E aí eu começo a colocar assim, aqui eu tenho a ideia de falar sobre isso. Eu escrevo exatamente isso. Aqui estou numa... Se eu não pego algumas coisas de vez em assim, quando eu vejo umas coisas ali na a minha ideia é trazer esse aspecto. Aí termina, você que lute. Já teve vezes que Você que lute para legendar isso. Aqui quero falar de crença financeira, como a pessoa se libertar. Aí eu falo, aí eu vou lá e já ponho os meus pitacos. Ela começa a colocar, e aí de repente começa a criar alguma coisa. O texto ele vai surgindo da ideia de uma, da ideia da outra, junta tudo. É que nem sempre, né? Mas às vezes... às vezes é um meu, às vezes é um dela. O que a gente pede? Como a gente é uma construção colaborativa, então assim, ela fala, o que você achou? Eu fiz esse texto aí, o que você achou? Aí ela falou, pitaca alguma coisa que você não achou legal, ou muda uma palavra ou outra, e a gente constrói isso juntas. Muito juntos. Então até a construção de um livro seria muito assim, perfeito. Se você já tem essa vivência vai ser muito mais simples. Uma vez eu atendi um casal e eles iam escrever um livro sobre relacionamento. Só que um queria falar do relacionamento antes do casamento e o outro queria falar depois do casamento. São coisas completamente diferentes. Então, o que eu falei, ou vocês sentam juntos e escrevem juntos, ou vocês escrevem 2 livros. Aí eles decidiram escrever 2 livros. Aí cada um tá escrevendo sobre o antes do casamento, o outro tá escrevendo sobre depois do casamento. Mas aí eles trocam o livro e eles pitaqueiam no livro do outro. Então é assim que tá rolando o processo de escrita desse casal. Vocês praticamente estão indo o processo de vocês é mais alinhado do que o deles, inclusive, que são casados. É que a gente tem muito isso mesmo e às vezes quando não funciona a telepatia de uma começar a outra terminar, às vezes a gente já fica bravo. Pô, você não captou a minha ideia? Você entendeu? Não, às vezes ela fala alguma coisa achando que eu já sei o que ela tá falando. Ela começa o assunto achando que eu falo, tá, a telepatia não funcionou aqui hoje, tá? Vamos ser um pouco mais direto. Fala exatamente sobre. Porque às vezes acontece isso, né?
Meninas, eu acho que a gente vai ter que terminar, porque já estão me mostrando o relógio Ih, a gente se ali. empolga. Se deixar, vai ser um podcast de 2 horas. Gente, muito obrigada, meninas, Dani, Sheila, obrigada por terem aceitado meu convite. Eu gostei muito da nossa conversa, foi muito legal. Eu espero que o pessoal que está assistindo também tenha gostado. No nosso próximo episódio, eu aguardo vocês. Assistam os episódios anteriores, comentem o que vocês acharam e sejam sempre por aqui, tá bom? Um beijo, escritores, até mais! Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Ana.